meus amores, tudo bem com vocês? Se você chegou aqui, talvez seja uma situação que você está carregando, algo que já está pesado demais. Hoje o oráculo vai guiar a gente por um caminho de liberação desses pesos. Vamos escutar o que a vida tem e quer aliviar em você? Então, hoje a gente vai fazer uma jogada onde vocês vão focar nos 10 de paus, que é o final de uma jornada de pesos. Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Eu sou Mônica e sou a voz do canal. Espero que vocês estejam aproveitando as leituras, são leituras bem profundas, leituras de autoconhecimento. Às vezes eu coloco alguma coisa aqui mais adivinatória, mas sempre com uma pegadinha de autorresponsabilidade pela vida, né? De que cada um escolhe. E eu espero que isso esteja ajudando vocês a fazerem melhores escolhas na vida em geral. Hoje a gente vai fazer uma jogada justamente para aliviar, para ajudar vocês a aliviarem algum tipo de peso que vocês sentem que estão carregando. E muitos dos nossos pesos vêm da nossa cabeça, da nossa criação, de um lugar que disseram que a gente precisava lutar muito. Eu recebi um bom dia de um amigo que estava ali. Seu dia seja lindo, que você acredite, porque todas as nossas vitórias são a partir das nossas lutas. Olha aí, botando luta numa coisa que poderia ser mais leve. Colocando esse tipo de crença como se a gente precisasse carregar o mundo, a cruz nas nossas costas o tempo todo. Vou deixar aqui um disclaimer, né? Um aviso. Para ninguém vir me pegar nos comentários dizendo não, a gente precisa lutar. Gente, olha só. Fazer um trabalho não é igual à luta. Não é igual a peso. Porque quando você faz aquilo que está alinhado com você, você faz com prazer, você faz com leveza, você faz muito também. Mas não é um lugar que você sai exausto, que você sai pedindo para nunca mais fazer aquilo de novo. É muito diferente quando você está alinhado com o fluxo. Então, para a gente se alinhar com o fluxo, a gente precisamos observar o que é que está nos prendendo nos pesos, o que está pesado. O pesado é andar contra o fluxo. É achar que a gente precisa chegar num lugar à sua esquerda quando está tudo aberto do lado direito, mas a gente não, tem que mostrar que está fazendo esforço, tem que mostrar que a gente tem valor nesse lugar. Então, vamos liberar alguma coisa aí. Tem muita gente muito cansada de fazer tanto esforço, muito cansada das guerras, muito cansada das discussões, muito cansada dos pesos. E eu também estou bastante cansada de alguns aspectos da minha vida e que eu também estou querendo liberar. Vamos ver se eu acho eles aqui, junto com vocês. Então, vocês vão escolher pelas pedras ou pelos baralhos, pelas imagens dos baralhos. O primeiro baralho, primeira carta, são todos 10 de paus, com a ônix, que é uma pedra negra bem poderosa de limpeza. Todas são pedras de limpeza e proteção, tá? Transmutação, já vou explicar para vocês. Temos aqui um outro 10 de paus, com a vassourinha, que também é uma pedra de limpeza. Todas as pedras que eu escolhi são pedras brutas, que não foram lapidadas ainda, que não passaram pela máquina. Elas estão do jeito que vieram da natureza. O outro 10 de paus, deixa eu ver se vocês conseguem aqui focar, isso. Com um olho de tigre natural, é um pedaço de olho de tigre. Ups, antes de ser polido. Deixa eu ajeitar aqui. E a último 10 de paus.
como uma ponta de ametista, que também não foi polida. Esses são os grupos, então, é o grupo número 1, 2, 3 e 4. Vocês podem respirar, ver qual que é a imagem que chama mais atenção, a pedra que te chama mais atenção. E tá tudo certo. Às vezes tem mais de um peso, você pode estar sendo atraído por mais de um baralho. E tá tudo certo, deixa a tua intuição te guiar. Você pode até estar com os 4, porque provavelmente a gente vai ser guiado em aspectos diferentes da vida. Cada um talvez seja um aspecto diferente. E nós vamos tirar os oráculos. Agora, se você já escolheu, não quer ver a tirada dos oráculos, você pode ir lá nos capítulos e ir direto para o nome do número do seu grupo, ou o nome da pedra, para você poder já adiantar a sua leitura, se você assim desejar, ok? Para quem gosta de ver que eu não invento e eu tiro na hora, temos aqui 1, 2, 3, 4. Vocês sabem que os oráculos dão o tom de qual que é o assunto, como é que a gente vai tratar o assunto, né? Então, é importante termos oráculos. É importante não, mas é mais fácil, porque o oráculo, eles têm palavras, vibrações, aspectos que podem facilitar na hora de eu comunicar com vocês o que é que está sendo pedido para comunicar. Então, eu confio muito nos oráculos. Normalmente, eles são bem assertivos em dizer o que é realmente que precisa ser feito, vamos dizer assim. Muitas vezes eu falo alguma coisa e quando eu tiro o oráculo vira já meio que adiantando ou só confirmando aquilo que eu já estava falando, né? Olha só que interessante. Por isso que eu gosto tanto do baralho, porque é uma comunicação com o mundo invisível que pra mim faz muito sentido. E aí, pra vocês veem aí se vocês não precisam acreditar. Vocês precisam só observar se isso faz sentido pra vocês. Esse é um oráculo novo de pássaros, que eu tô apaixonada. Ups, esse aqui, ok. E esse vai ser... Esse oráculo aqui, ele vai trazer uma mensagem final para vocês, tá bom? Então, muito bem, meus amores, os oráculos foram tirados e agora a gente vai para as leituras. Deixa eu ajeitar a mesa para a gente começar com o grupo número 1. Muito bem, então se você escolheu essa figura com a ônix, essa é a sua leitura. A gente vai colocar aqui no cantinho a carta significadora. Esse aqui é o baralho que vai fazer a leitura. Vou deixar aqui de lado e vamos começar com os oráculos. Vamos lá? Esse aqui vai ficar aqui do lado, porque vai ser a última carta que eu vou tirar, que vai ser e vai fechar a nossa leitura aqui, ok? Então, a primeira carta que saiu é magia. Opa, 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 já começamos bem, né? Magia. Sucesso. Às vezes, a gente acha que o sucesso pode ser algo mais pesado do que a gente imagina, mas vamos ver. Aqui são palavras que estão trazendo uma boa... como se essa situação já vai se liberar. Ela tá na cara de se liberar. Essas coisas já estão começando a vibrar aqui. Estar a íris e esse peixe elétrico aqui que chama-se Io. Eu vou até dar uma olhadinha no livro para ver o que quer dizer depois. Temos aqui clematis, inteligência mental e beleza. Vamos ver aqui, ó. Inteligência mental e beleza. E finalmente,
espera, expectativas. E o número 28, que é somando o número 1, ou o número 10. É o início de alguma expectativa de novos inícios, se a gente for fazer uma leitura. Então aqui, deixa eu só ver o que significa aqui essa carta. Então, deixa eu ler aqui o que diz. A enguia, chama enguia, e a íris. Vamos focar. Enguia, que chama esse peixe. Parece uma cobra, né? Uma cobra. A enguia é conhecida por sua habilidade de escapar dos perigos. E a íris, a qual deriva o símbolo do poder e vitória. Juntas representam a segurança e proteção. A carta sugere um momento para se conectar com a fé e esperança, buscando dias melhores, mantendo o otimismo. Em um contexto amplo, a carta pode representar autoconsciência, julgamento e perdão. Uhul! Então, é bem isso que eu estou falando, né? É como se os pesos já estivessem magicamente começando a sair de perto de quem escolheu esse grupo, né? E talvez você esteja ainda começando a perceber que as coisas estão se abrindo, que as soluções estão chegando. E eu queria especificamente perguntar para o tarô em qual área específica Ups! Quando cai assim um monte, quer dizer que ele já está querendo falar, o baralho está querendo falar. Vamos aproveitar e ouvir. Então, em qual área a pessoa que escolheu o grupo número 1, vai ter essa visão de abertura primeiro? 5 de espadas. 9 de paus. Aqui já está falando dos perrengues. Os oráculos estão dizendo, está na porta. Esses pesos vão ir embora muito mais rápido do que você imagina. Mas existem alguns perrengues aqui ainda vibrando. O julgamento. A roda da fortuna. Embaixo do baralho temos o 8 de paus. Show, show. Por que eu digo show? Porque aqui está mostrando que todo esse perrengue, as brigas, os pesos, as dificuldades, elas vão encontrar agora um nível de justiça mesmo e que as coisas vão mudar. E que quando você começar a perceber que as coisas vão mudar, vai ser algo assim bastante rápido. É tipo assim, como se fosse um jogo de dominó, aqueles que você faz tuc, e vai cair um tuc, 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 um atrás do outro. Essa que é a sensação que estão me dando essas cartas, porque tem sucesso, magia, tem proteção, tem essa coisa de você estar no lugar certo. Então eu vou perguntar mais uma vez a justificativa desse julgamento, talvez, dessas cartas aqui, que estão dizendo esses pesos, essas brigas, essas questões já estão a caminhar. Você, grupo número 1, já fez muito do seu trabalhinho de casa, né? De mudar as suas crenças. Agora está aparecendo a justificativa. Então, assim, as brigas com relações a dois, que podem ser amorosas ou podem ser familiares também, com alguém. Brigas com alguém que estão acontecendo agora, dificuldades amorosas mesmo. Acho que esse aqui é mais na linha da questão das relações, não necessariamente é uma questão financeira, porque tem muitas copas aqui, né? E tem um rei de copas. Então, as brigas que você estivesse tendo com alguém que você gosta, ou alguém da sua família, o seu companheiro, sua companheira, seus filhos, eventualmente,
os pais, pessoas que são pessoas importantes amorosamente, afetivamente para você, essas brigas é que vão encontrar um equilíbrio, que isso vai mudar, né? E porque assim, o Rei de Copas, ele é muito bonitinho, muito legal, é uma pessoa que quando está equilibrada é uma pessoa que está com todas as suas emoções equilibradas, mas o Rei de Copas específico, ele é meio, ele não mostra muito. Ele é quando você vem a ele e tem um equilíbrio ali entre aquele que ele está dando e ele está recebendo, mas ele é um pouco guarda as coisas para si quando está num momento de, como poderia dizer, num momento mais de sombra. Então, se essas brigas estão acontecendo por causa de um rei de copas, pode ser que tenha questões de família envolvidas, porque o rei de copas é o rei da família, né? É quem está acima de todos. Então, pode ser que essas brigas estejam relacionadas, tenham um cunho de alguém da família, talvez um homem, talvez, que esteja emperrando um pouco o processo deste relacionamento, dessa questão, alguém que está se opondo a algo que você esteja querendo fazer, e é alguém da família que você tem muito apreço, e aí isso acaba te travando também, né? Então, quando a gente tem o Rei de Copas, a gente tem que se perguntar quais são os seus desejos, ideias, ideais, né, em relação à família, uma situação de vida em comunidade, porque já é quando você já está no máximo da expressão do seu coração, quando você já quer você quer juntar esses dois e formar uma família, né? Então, se você está aberto ou por uma comunidade que vai te realizar, ou por uma família escolhida, pode ser também, né? Então, assim, existe essa possibilidade de, se você estava talvez isolado, agora isso vai se abrir mais, tá? A justiça, qual que é a justificativa da justiça? O que que precisa achar equilíbrio? O sol. Então, talvez você esteja extremamente sério, preocupado com as suas questões, e isso é que pesa. Quando você não está achando espaços para você equilibrar aquilo, ter uma vida, ter os seus descansos, as suas pausas, e estar com os amigos e se divertir, é como se você não se permitisse isso, que você está só na labuta, na labuta, na labuta, tentando resolver, e isso está sendo pedido para você equilibrar, trazer um pouco mais de alegria em outros aspectos da sua vida. Então, se essa questão familiar está pegando, procure outras áreas que possam te trazer esse equilíbrio enquanto isso não se resolve da melhor forma possível. Então, assim, estar focando apenas no perrengue não é o que aqui está sendo pedido. Vai lá e faz o esforço para resolver e fica só pensando nisso. Não, 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 não. Existe a necessidade de você sair desse espaço de preocupação com essa questão e ir para um lugar onde te renova, que te traga alegria, que te traga novas ideias, tá? A roda da fortuna traz qual aspecto? O 3 de espadas. Então é isso que eu tô falando, essa dor, essa tristeza, essa dor no seu coração, esse aperto no coração, ele vai mudar, e vai mudar quando você começar a perceber que vai mudar, tudo você vai começar a perceber que vai acontecer mais rápido. E o pajem de espadas, que é as novidades, as ideias novas, a clareza, a clareza vai acontecer de uma forma muito, muito mais rápida do que você imagina. Eu vou tirar agora aqui 3 cartas do baralho cigano. Então, grupo número 1, as coisas vão se encaminhar. Tem umas diquinhas aí, se você tá faltando isso enquanto a coisa realmente não se abre, falta só esses detalhezinhos, não ficar focando só no perrengue. Então, temos aqui
as flores, a foice e o homem. Deixa eu tirar mais uma para justificar esse homem aqui. Ah, então foi o que eu falei aqui, ó. Então, esse homem que traz a dificuldade, que também tá aqui, o que que tem? Parece que você vai colher a paz. Essa pessoa vai ficar em paz, você vai ficar em paz, vai ter uma colheita relacionada a uma paz sobre os perrengues entre... Aqui tem um casal, tá? Então, diria que é uma mulher e um homem. O homem tá com os perrengues, tá botando o pé na porta, dizendo não, não vai acontecer, isso aqui não rola. E essa pessoa vai ver que este homem vai ficar em paz. E quando ele fica em paz, a dificuldade se desmonta. Vocês entenderam como é que funciona isso? E vamos tirar a última carta, que é a carta como se fosse um oráculo de orientação para esse processo todo, que é o Oriole. Uma nova aventura criativa está no horizonte. Veja como uma mudança boa, uma mudança positiva. Então, assim, de novo, é como se falasse do Wheel of Fortune, né? Que é a roda da fortuna. A mudança está chegando. Vão vir coisas novas para sua vida. Essa pessoa vai ficar em paz, essa pessoa vai ficar em paz e as suas expectativas de sucesso vão se realizar. Então, relaxa. O final desse processo já está visível. Grupo número 1. Espero realmente que isso se realize o mais rápido possível para você. Caso você queira especificamente uma leitura sobre esse caso, sobre qualquer outro caso, manda um e-mail para mim, que a gente marca uma sessão, combinadinho? E se você gostou, desse seu like, como sempre, compartilhe, se inscreva se você está chegando agora, que eu vou adorar a sua companhia nas próximas leituras, tá bom? A gente se vê numa próxima leitura, combinado? Um beijo e até mais. Tchau, tchau! Olá, grupo número 2. Se você escolheu essa cartinha do 10, de paus, que é uma pessoa que está assoberbada de trabalho aqui, e a vassourinha, essa é a sua leitura. E nós vamos deixar aqui a sua carta, que é a sua carta significadora. Vamos primeiro ler vou deixar a orientação aqui, que vai ser a última carta, e vamos para os oráculos. Energia. Uma boa. Então, assim, quem está aqui com problemas vai ter energia. Então, vamos olhar aqui mais que vai trazer esse futuro, quando você liberar esses pesos. A chave com a camerite. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima. Isso, foca aí para mim. Bobcat and the Blackthorn, paciência. E aí eu vou ler o que significa essa carta. Tuberosa, um prazer perigoso, o secreto de reaping the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is live dangerously. Fala de um perigo, de que o perigo é o que te excita, o que excita essa situação. E de repente a gente vê aqui uma paciência com... tá. Vamos lá, vamos ver. Pensamentos, 16 ou 7. E o 7 é uma carta que fala de estar pronto para a briga, pronto, quando a gente fala dos 7, né? Se forem pensamentos que são os pensamentos das espadas, o 7 de espadas, ele fala um pouco dessa coisa de que você está perdendo energia pensando nessa história, né? Ou você está
o seu tempo está sendo usado muito para essa história. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir um pouco a janela para melhorar a visão, que estava escurecendo, que o sol está indo embora. Vocês poderem ver melhor as cartas. E eu vou ler aqui no livro o que significa essa carta. E aqui diz o seguinte, vamos focar. Então, ilustra um lince e um abrunheiro, que está associado à paciência. A gente já falou da paciência aqui, né? Esse baralho, inspirado na família da flora e fauna floresta, utiliza folclore, nananana. Paciência, o tema central desta carta, sugere a necessidade de aguardar o momento certo para confiar no processo, tal como o lince espera pacientemente pela presa. E o abrunheiro leva tempo para dar frutos. Certo. Interessante. Vou ver se tem mais alguma explicação. Peraí. Sim. A carta sugere que é um momento para refletir, observar e confiar no processo, em vez de apressar as coisas. O lince pardo é um animal conhecido por sua cautela e observação. E eu aqui tentando ter paciência com o cachorro do vizinho, esperando ele parar de latir. E quando eu abro de novo, ele late. Mas enfim. A carta pode estar aconselhando a pessoa a ponderar sobre a situação e reconhecer que pode haver eventos ocorrendo nos bastidores nos quais não se tem total conhecimento. Então, é um pouquinho isso, né? É tudo uma aventura. E as aventuras têm a ver com não conhecer exatamente tudo que vai acontecer. E a gente vive dessa forma, né? Como é que... Assim, quando a gente fala de pensamentos, eu fico pensando o que vai acontecer, quero controlar, e isso deixa muitas pessoas bastante ansiosas, porque não conseguem controlar o desfecho, porque não tem como controlar todos os aspectos de nada. Então, se tentar controlar tudo tá te deixando ansioso, as coisas ficam pesadas, porque você fica pensando, mas se acontecer A, mas se acontecer B, se acontecer C. Esse pensamento de tentar controlar tudo vai te deixar, é o que está pesando mais, provavelmente. E te tira energia ficar tentando controlar e segurar as coisas de todas as formas. E quando a gente fala de aventura, não tem uma sensação um pouco mais assim, que legal, eu não sei o que vai acontecer, e quando chegar eu vou lidar com aquilo da melhor forma. É claro que você tem que se preparar, tem que se preparar fisicamente, emocionalmente, mas uma aventura a gente não controla. Uma aventura é essa coisa do prazer de lidar com as coisas que vão vindo e lidar com tudo que você tem. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, mas tem outras pessoas que curtem muito essa adrenalina. Você é essa pessoa que curte adrenalina, de não saber, mas ao mesmo tempo quer controlar? E quando eu falo isso, eu me lembro de algum tipo de pessoa que faz esportes radicais, um corredor de Fórmula 1, alguém que faz... como se diz, que surfa. E essas coisas que acontecem no meio do caminho, a pessoa tem que fazer muitas vezes até estar pronto para realmente correr. O Ayrton Senna, por exemplo, corria, mas podia chover e ele não estava preparado. Ou podia ter alguém na frente dele que passava na frente sem ele perceber. A mesma coisa quando você está surfando, você acha que você tem que sentir a onda para saber se vai à direita ou à esquerda. E aí, quando eu tenho aqui os helicópteros que ficam me interrompendo, talvez vocês não escutem, porque eu estou usando um microfone que corta um pouco o barulho externo. É o jeito que eu consigo me preparar. Talvez me preparar para um momento que eu acho que tem menos barulho aqui em volta. Mas é um desafio, então eu tenho que parar, respirar, esperar. E depois volta a gravar.
No meu caso, esse é um desafio, mas não tem como eu controlar, senão eu nem começo nunca, porque no espaço que eu vivo tem gente passando o tempo todo. Pode ter um carro, pode ter uma buzina, pode ter o cachorro do vizinho, pode ter o helicóptero passando na minha cabeça, pode ter um monte de possibilidades dentro da vida. E a vida é assim, é uma aventura, a gente nunca sabe o que vai acontecer de verdade, não tenho esse controle. Então, a chave de você manter sua energia perto de você para lidar com o que vem, em vez de ficar tentando controlar ou prevenir todas as possibilidades, talvez seja aquilo que esteja pedindo para você largar esse peso do controle. Mas vamos ver aqui se é isso mesmo. Ups! Com certeza. Apareceu aqui o famigerado 8 de espadas, o rei de ouros e a força. Temos aqui também o as de copas. E está saindo aqui o 8 de copas. Exatamente, muito parecido com isso que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Temos aqui um medo de que algo aconteça. Alguém que está aqui, por exemplo, a casa está com um monte de trancas, né? Você está com medo que alguém entre, mas a porta está aberta. Então, assim, você mesmo está se trancando num lugar onde você está livre para ir embora, a hora que você quiser. Ou você pode ficar eternamente com medo de que alguma coisa aconteça. E aí, o que acontece? Isso mexe com a abundância. O rei de ouros é aquele que investe o tempo todo. Aquilo que ele recebe, ele investe de novo naquilo que ele está fazendo. Mas para você investir em qualquer coisa na vida, você precisa confiar. Você precisa ter a força para confiar na vida, né? Confiar principalmente no seu coração, naquilo que você está sentindo, no seu feeling. Então, se você não tem esse processo já de treino de confiança no seu feeling, tá na hora de começar. E feeling, saber a diferença entre a sua intuição e o medo é treino. Treinar muito se ouvir. Porque a intuição, ela não grita, cuidado, não vá por aí. Ela é suave, é uma coisa assim que você sente que precisa fazer aquilo, mas você não se sente no sentido de justificar o tempo todo, sabe? Você sente a vontade e você faz. Isso é seguir a intuição. Quando você tá no medo, não vou por aqui porque ali tem muito pivete, por exemplo. Quando você já sabe que tem uma possibilidade de, não, eu vou por aqui porque eu tô com vontade, e aí tem um monte de pivete lá, essa é a diferença entre, você já sabe que tem que ir pelo outro lado. Agora, se você tem um senso de direção equivocado, aí você precisa treinar o seu senso de direção. Essa é uma situação em que eu já sei que eu tenho esse defeito, não tenho senso de direção. Quando as pessoas perguntam como é que eu faço para ir, eu sempre ensino o caminho mais complicado, por exemplo. Eu conheço uma pessoa que viajava com os amigos e eles alugavam carros e viajavam, né? E aí quando queriam saber, tinha essa dúvida porque o mapa não estava claro onde ia, não tinha Waze naquela época. Uma época anterior aos computadores, tá? Onde se usava mapas físicos, que até muita gente não sabe usar hoje. Mas perguntava-se para essa pessoa, vamos pela direita ou pela esquerda? E a pessoa dizia, vamos pela esquerda, todo mundo ia pela direita, porque a noção de direção desta pessoa sempre estava equivocada. E eles usavam isso a favor, porque se ela está sempre equivocada, então a gente já sabe que o que ela disser, essa pessoa, ela está errada, então a gente vai pelo outro lado, e normalmente eles se davam bem indo pelo outro lado. Então é isso, se você já sabe que tem essa questão, use a seu favor. Então, eu já sei, por exemplo, que eu não sei lidar com dinheiro, que eu tenho dificuldade de investir. Então, eu vou procurar pessoas competentes e eu vou sentir quem é que eu vou chamar, e eu vou pesquisar sobre quem que eu vou chamar para lidar com o meu dinheiro. E mesmo que a pessoa diga, porque tem isso, né? Eu não sei fazer essa história de investimento, mas se eu sentir que eu não confio naquela pessoa, mesmo que eu não saiba fazer o que ela faz, eu não contrato aquela pessoa.
Isso é seguir a intuição. Você pode até usar os universitários, você pode até usar um profissional que saiba mais que você, mas o seu feeling vai dizer qual deles eu vou usar. Agora, se você está sempre com medo, você sempre vai sempre não, nunca vai conseguir investir na vida. Sua vida nunca vai conseguir ser uma aventura gostosa. Esse, vamos dizer assim, esse perigo é uma coisa da natureza, tá? Tem sempre perigos na vida. Então, é liberar, fazer escolhas novas, deixar aquilo que você acha que é. Se aqui, seu coração está dizendo, não vou mais, eu preciso ir embora, vá embora. Mesmo que seja uma pessoa ali que você tenha, né? Aqui temos um casal que a pessoa ali, o homem está indo embora, ele sentiu que no celular dele estava dizendo, perigo, tem um perigo em algum lugar, eu preciso sair daqui, preciso resolver uma outra coisa. Vai lá e resolve outra coisa. Né? Porque algum sinal dentro de você está dizendo, eu preciso deixar esse lugar, eu preciso deixar essa situação, agora eu não consigo lidar com isso. Ok, não tem problema nenhum, siga a sua intuição. Então vamos ver a justificativa aqui das outras cartas. Que eu vou dizer por que é que você está nesse lugar desta forma. Então, temos aqui o seguinte, temos o 7 de copas. O 7 de copas é essa coisa, quando você tem muitas escolhas, você tem que escolher essa coisa da intuição, eu não consigo ouvir minha intuição, não consigo ouvir. E eu tenho tantas escolhas que eu tô confuso aqui, está pesado, e eu tô com medo de não escolher direito. Talvez isso seja a sua principal questão, que a sua vida está tão pesada porque você não confia nas escolhas que você faz, porque você acha que você sempre vai estar escolhendo errado. E aí, como é que você vai investir em alguma coisa? Quando você tem a rainha, o rei de ouros com a rainha de paus, é um casamento maravilhoso. Porque o rei de ouros é aquele que traz a abundância, que traz a materialização, ele manifesta. E a rainha de paus, ele administra. É a gerente geral. Só que você tem um aspecto aí de administrar o que você está manifestando, você acha chato administrar. Porque essa administradora está aqui falando boring. Essa especificamente, tá? Ai, que saco administrar essas coisas. Ai, que saco ter que escolher. Ai, que saco ter que organizar as coisas. Então, o que acontece? Você já tem muitas escolhas, você acha isso chato, e aí você fica com medo, porque você não se dedica àquilo que você precisa se dedicar. Se você quiser que a coisa flua. E aí a força com o cavaleiro de ouros fala o seguinte: precisa-se de paciência para fazer escolhas, não para fazer as escolhas, mas para ter o resultado que a gente quer. Muitas vezes, aqui fala de você ter paciência. Onde é que estava? Essa carta aqui fala da paciência. Essa carta fala que você está seguro, mas que é necessário ter paciência. Quando você tem uma planta que tem espinhos, é uma coisa de que você não dá para andar de qualquer jeito. E esse é esse lince, né? Ele tem que ter paciência para esperar a situação certa, não é isso? Que é o que está falando aqui. Você precisa ter paciência para ter o resultado. Então, não só a escolha, não só administrar, mas ter a paciência de esperar as coisas acontecerem. Se tudo isso parece muito pesado para você, você fica se sente sobrecarregado, porque eu tenho que escolher, porque eu tenho que esperar, porque eu tenho que administrar. Se tudo isso para você é algo que você não está sentindo que está alinhado com você, tem que ver por quê. Porque é a tua vida, amor. E a sua vida, ela tá... É como se você realmente não confiasse no seu coração. Porque o início das coisas a partir do coração, com os fantasmas do 9 de espadas, que são os fantasmas mentais, é como se você realmente não confiasse no seu coração. Mas a chave está em você.
Você traz a chave de escolher e de fazer tudo ficar mais leve, mais tranquilo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, com, com outro baralho, porque aqui está muito claro. Você precisa trabalhar o que é achar dentro de você, por que crescer, porque para você fazer escolhas, administrar, ter paciência, tudo isso são características de uma pessoa adulta. Se você está na sua criança, porque Seis de Copas fala de uma criança, de uma adolescente, de alguém que não tem responsabilidade, desculpe aí, né? Mas, ou alguém que acha que precisa de alguém para fazer tudo isso para si, porque não dá conta, ou porque se acha que não tem capacidade, ou porque acha que não tem maturidade, ou porque realmente não tem a maturidade. Está tentando, mas não está maduro o suficiente ainda. Então, tem a necessidade de achar por que você não quer crescer, por que você não quer amadurecer, por que você não quer adultecer. Qual que é o preço disso na sua vida? Então, vou perguntar aqui para o baralho cigano, o que você precisa fazer para adultecer? Para poder lidar com todos esses fatores da vida adulta aqui, pode falar no saco mesmo. Às vezes é chato, às vezes você não quer fazer nada, você quer ser servido. É como uma criança, né? Estou dizendo, eu concordo que às vezes é muito chato, mas tentar achar as soluções para a vida, tentar reorganizar a vida do jeito que dá é a beleza da vida, é a aventura da vida, né? Então, vamos ver o que o baralho cigano diz para você, grupo número 2, como é que você pode varrer esse peso de achar que você não é capaz de administrar sua vida. O sol, os trevos, o safe, como é que chama? Aquele negócio que ceifa, né? Que agora esqueci o nome. E a âncora. Então, a pergunta foi, como é que você faz para crescer? E vejam bem, anota aí, não é crescer de uma forma pejorativa, é crescer a nível de eu sei cuidar da minha vida, eu assumo a minha vida, porque é minha e ela tem valor. Então, se a vida veio dessa forma, é porque eu sou capaz. É achar essa capacidade dentro de você, entende? Quando a gente tem essas duas cartas juntas, ela fala assim, não se amedronte com os pequenos obstáculos iniciais, que são esses daqui, tá? Olhe para além do horizonte e notará que seu caminho está livre. Você pode prosseguir. Mas precisa passar dos planos para a ação. A colheita é o movimento, né? Quando você, para você colher, você precisa ter um plano. Não é fazer ela louca. Tá aberto, mas vamos se organizar, vamos administrar para a gente poder manifestar do jeito certo. E você vai perceber que você está protegido, você tem uma âncora, você tem um lugar de alinhamento dentro de você que te protege. Então confia em você, confia nessa organização, confia que você vai dar conta. Eu acho que a confiança é a principal palavra aqui de ordem para quem está com esse peso de achar que não vai dar conta, porque tá demais. Então confia no seu taco. Esse aqui é... e como é que você faz para confiar? Bom, aí você vai fazer o seu trabalhinho de casa, vai procurar um profissional. Eu estou disponível para te ajudar nesse processo. Se você sentir que o meu jeito de falar se alinha com você, ou pode achar qualquer tipo de profissional, seu terapeuta, enfim, alguém que você confie para te dar esse suporte para você começar a caminhar de uma forma mais corajosa na vida, né? Com mais confiança. Vamos ver aqui o que é esse oráculo. Vai estar, por último, vai dar
esse pitaco, esse último pitaco, né? Olha só. Ah, the white owl. The wisdom and the messages of the divine are within you. Ou seja, todas as informações que você precisa para realizar as coisas estão dentro de você. Tudo, você veio, nós todos já viemos equipados com as informações que a gente precisa para realizar o que a gente precisa realizar. Só que a gente nega muito dessas informações porque muitas vezes, quando a gente era pequeno, nosso pai e nossa mãe disse assim, não, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, está equivocado. Ou você não pode falar agora. Ou você não pode desenhar dessa forma. Você não pode... Muitos nãos foram ditos para a criança. Na melhor das intenções, muitas vezes até para proteger a criança, né? Mas as nossas crianças, nós como crianças, muitas vezes tivemos, até a nível de escola, nossa intuição, nossa maneira, nosso senso crítico foi muito talhado. A gente estava lá como papagaio, só para responder exatamente aquilo que o outro estava falando, mesmo a gente achando de repente que o que o professor falou não fazia sentido naquele momento. Enfim, e para reaprender isso toma um tempinho, para a gente de novo confiar no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo. Tem um exercício aí, tem que ter uma certa paciência para você chegar nesse lugar, mas você chega, porque todo mundo pode voltar a ser quem é de verdade. E aí você libera esse peso de não confiar em você e não confiar na vida. Tá bom, amor? Grupo número 2, eu espero realmente que isso possa ajudar vocês a dar um empurrãozinho para vocês irem com mais leveza, começarem a confiar no que vocês estão escutando dentro de vocês, treinem isso o máximo que vocês puderem, procurem um profissional para, se vocês acharem que precisa desse suporte, e vão em frente, coragem. Não é para ir com medo mesmo, é para liberar os medos, para não precisar ir com medo, para simplesmente ir no fluxo. Cuidado para ir nessa história de vai com medo mesmo. É claro que você precisa dar o primeiro passo, mas dar o primeiro passo de maneira consciente, que é esse lugar de sentir o que é importante para você. Tá bom, grupo número 2? Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade de ler isso para vocês. Espero que ajude vocês a se sentirem mais confiantes ou achar um caminho para vocês mesmos, de uma forma que seja mais leve. Tá ok? Então, nos vemos numa próxima leitura, combinadinho? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, grupo número 3. Se você escolheu essa cartinha aqui, né, do 10 de paus com o olho de tigre natural, essa é a sua leitura. Nós vamos deixar este oráculo por último e vamos começar a tirar os oráculos para saber como é que você libera e o que você está precisando liberar para a tua vida ficar mais leve, né, esses pesos que estão acontecendo. Então, aqui temos equilíbrio, balanço. Algum tipo de equilíbrio está sendo pedido. Vamos ver o que futuramente. Vamos ver. Self-love. Eu imaginei que fosse isso. Porque essa carta verde é coração. Se você precisa de um equilíbrio no coração, você precisa se amar. Muitas vezes você está botando, ou está se amando demais e não está pensando nos outros, ou está só pensando nos outros, não está pensando em si, e de qualquer forma isso está pesado de alguma ordem aí. Mas vamos ver com calma. Temos aqui o Skunk Magnolia, proteção. Temos aqui Venice Mallow, hibisco delicado, fleeting in beauty, quando a vida não são rosas. Olhe para os pequenos presentes que você vai achar. As pequenas weeds, os pequenos matinhos, aquelas florzinhas que nascem espontaneamente, que são esses pequenos presentes que a vida traz.
E, opa, dinheiro chegando, que é... E aqui temos o número 11, que é um número bem significativo, ou o número 2, que é também um lugar de equilíbrio. Um número de equilíbrio, normalmente, quando os números 2, eles trazem bastante equilíbrio. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo aqui. Então, temos aqui o seguinte, uma situação que você se sente que precisa proteger. E quando precisa se proteger, é como se você ficasse ou reativo, ou começa a achar que se você faz muito para o outro, né, ou faz muito para você, algo está equivocado. Então aqui fala de algo que você está com medo e que quando esse medo é tocado por alguma dor do passado que seja, você fica reativo, tá? Porque normalmente é isso que acontece. E você não está conseguindo ver nem as pequenas possibilidades que essa situação está te oferecendo. Então, esse equilíbrio fala muito desse lugar de que pode ser que nem tudo sejam flores, mas existe beleza em tudo. Mas você está resistente a mudar o seu ponto de vista de alguma forma. Vamos ver o que está precisando realmente de equilíbrio na sua vida? Algo está demais, né? E aí fica pesado. E quando é tipo assim, eu já tô tão machucado que se alguém só supõe que isso pode tocar nesse assunto que tá te que você sente que está pesado, você já fica reativo e gritando como se o outro tivesse que saber das suas dores e resolver as suas dores. Então, é um lugar de alguém que está com muita dor, grupo número 3, eu não sei se é seu caso. Se não for isso, então procure um outro, volte lá no começo, procure um outro grupo, porque nesse grupo é alguém que está com muita dor emocional ou até física e que está muito reativo, se escondendo da vida até, de certa forma, porque sente que não está dando mais conta. Ao mesmo tempo, tem aqui uma possibilidade de uma manifestação. Quando eu falo de abundância, pode ser financeira, tá? Pode ser assim, eu não consigo mais gastar, não consigo mais economizar em nada. Isso também é uma dor muito grande, porque eu não consigo manifestar as coisas do jeito que eu gostaria. E aí, como é que eu consigo realizar aquilo que o universo está me pedindo para realizar sem grana? É claro que você pode estar fazendo as coisas da melhor forma possível, do jeito que você consegue, mas às vezes sem grana são menos opções, né? Você precisa achar... você pode estar sobrecarregado financeiramente até. E esse equilíbrio aí, sendo pedido para que você se equilibre, naturalmente está demais. Então assim, não tem mais de onde tirar, não tem mais de onde pedir, eu preciso, né? Me proteger, eu preciso parar com tudo. Para que esse... para o trem que eu quero descer. Meio essa sensação que eu tô vendo aqui e que está sendo pedido assim, então vamos parar mesmo? Vamos parar e vamos cuidar de você mesmo? Nesse momento, o mais importante não é lidar com a situação em si, seja qual situação de manifestação que você esteja precisando. Vou dar um exemplo que acontece muito com com todo mundo. Se você tem uma obra, as obras sempre acabam dando mais trabalho do que a gente imaginava. Então, a gente está investindo, a gente achava que ia investir X, sempre é pelo menos mais um terço do X. Porque você começa a obra e você descobre mais esse problema, mais aquele problema, ou você decide, já que estamos fazendo isso, vamos fazer aquilo também. E o dinheiro vai indo, vai indo, vai indo, quando você vê, não tem mais dinheiro para terminar a obra. Você está assim, quase no final e acabou a grana. E isso é desesperador. Isso é uma opção que às vezes acontece. A gente não administra bem e aí fica a coisa pela metade. Ou você vai lá tentar... Eu sigo umas pessoas que fazem reforma na internet, porque é uma coisa que eu gosto muito de ver. E tem uma família em Portugal que está reformando a sua própria fazenda. E aí eles resolveram fazer um lago, um biolago, vamos dizer assim, né? Que é um lugar para
que eles tinham muitas nascentes e queriam colocar toda a água dessas nascentes ali, para tentar ter mais água durante o verão, que às vezes tem menos chuvas e tudo mais. E aí a coisa você vai fazendo, você faz, aí você tem que parar, porque não tem dinheiro para continuar, por causa do preço, que tem outras prioridades na fazenda, e aí você consegue dar o primeiro passo, e aí você coloca umas pedras em volta, mas as pedras aí não são do tamanho certo, e a ribanceira começa a cair, e você tem que consertar a ribanceira. Sabe essas coisas que vão acontecendo na medida em que você vai fazendo qualquer coisa e que ela não vai num fluxo, que ela tem interrupções? Isso às vezes é muito desgastante. Então, às vezes, quando você está nesse desgaste, porque você já está muito machucado das coisas não darem certo, quando é um dia só, ok. Naquele dia as coisas não deram certo, vida que segue, no dia seguinte vamos, né? Levantar poeira, ok. Mas quando é uma situação que vem se repetindo dessa forma, direto, que não é o caso dessa família, né? Esse é um dos aspectos de uma das coisas que as coisas às vezes demoram mais do que eles gostariam e tá tudo certo, acontece. Mas eu tô dando só como um exemplo de como as coisas, a gente vai tentando uma coisa e aí a coisa balança e não dá certo. Você tenta do outro lado, balança e não dá certo. E tenta daquilo lá e balança e não dá certo. E você fica assim desesperado porque a coisa precisa caminhar e não está caminhando. Então, neste momento, o que está se pedindo aqui é encontre o seu equilíbrio e cuide-se. Cuide-se, tá pedindo muito para você cuidar de você, grupo número 3. O que você precisa fazer para poder, assim, ufa, quando a coisa está muito pesada, o que te faz feliz? O que você sente, o lugar que pode te renovar, a relação que pode renovar, enfim, alguma coisa que te tira um pouquinho do assunto do problema, que deixa tudo muito pesado, para trazer um pouco de leveza. Então, vamos ver aqui o que é que o baralho diz sobre como é que você pode resolver uma situação dessas que está pesada. Vamos ver se ele fala de uma forma diferente. Se dá mais dicas até, né? 8 de copas e 8 de espadas. 8 de copas com 8 de espadas, meus amores, é realmente algo bastante pesado. É uma situação que você quer largar e que você se sente muito preso nela. Mesmo que você estar preso nesse momento não é algo sem solução, mas é essa sensação mesmo que eu estou sentindo nessas cartas. Em todas as outras leituras, as duas primeiras cartas sempre foram o problema. Então vamos aqui ver a solução, que normalmente vem a solução logo depois. Carruagem. Então vamos lá. Eu não inventei, a coisa está aqui mostrando. Carruagem, temperança, senta que lá vem história, equilíbrio, né? Essa coisa de vamos caminhar, vamos liberar esses pesos aqui. Quando não dá imediatamente, existe essa necessidade de você realmente achar um lugar de paz dentro de você, que você consiga recuperar a sua paciência, a sua leveza, a sua energia, para achar novos caminhos. Né? O 3 de paus, que é esse lugar de para onde que eu vou agora. Então, para você fazer novas escolhas, em qualquer área da vida, né, meus amores, a gente precisa ter um pouquinho de paz de espírito, paz na cabeça, né? Ups, tá aqui palangandando. A gente precisa confiar, dar um tempo, parar de pensar no problema e achar e desviar, deixar a criatividade chegar de um outro lugar. Então, por exemplo, eu dias atrás estava assim exausta também pelas coisas aqui, as coisas estavam acontecendo aqui em casa, que eu precisava lidar com um monte de coisas. Eu falei, hoje eu não quero fazer nada. Então eu fui para a praia, fui caminhar na praia, fui dar um mergulho, deixar os meus problemas lá, lamuriei com Iemanjá, falei, como assim vocês não estão me dando suporte? E fui lá chorar as minhas pitangas com os elementais da água, os elementais da terra, que é o que eu faço. Não quer dizer que você tem que fazer dessa forma, tá? Para cada um é diferente. Talvez para você sair para tomar café com um amigo, ir no cinema, ir jogar o seu futebol.
Enfim, para cada um tem um lugar onde você diz assim, é aqui que eu vou ir para sua casa de campo, ir para o mato, né? Para cada um é diferente. Ou ir no supermercado comprar ingredientes para fazer um bolo. Porque tem muita gente que gosta de cozinhar e cozinhando se sente bem. Vou fazer um bolo, chamar os amigos, vamos bater papo e jogar um baralho. Alguma coisa que te deixe num lugar de mais leveza. Para você respirar. E muito disso é eu aconselho a não evitar sentir. Porque eu me senti sobrecarregada e senti o peso. E me permiti sentir o peso. Não fiquei evitando, tentando segurar tudo para não ficar nervosa. Não! Eu tô nervosa, não quero nada hoje. PQP, quero mandar tudo para aquele lugar. E hoje vou mandar tudo para aquele lugar. Eu vou fazer o que eu quero. Vou para a praia. E fui para a praia. E vocês vão fazer o que vocês sentem que é bom para vocês, mas sintam. E fiquei triste naquele dia. E podendo deixar o meu corpo digerir a minha tristeza, os meus pesos, as minhas questões, porque no dia seguinte eu acordei renovada. Acordei com essa liberação das emoções, porque eu me permiti sentir. Muitas vezes é esse lugar de que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte. Já ouviram isso? E aí você tá tão tentando ser forte que quando alguém te fala assim, não, mas vai se resolver, você manda aquela pessoa para aquele lugar. Né? Como assim vai se resolver? Eu tô aqui tentando resolver esse perrengue faz um tempão e não se resolve, que não sei o que, você tá pensando o que, né? É isso, quando a gente tá tentando segurar as coisas. Minha garganta até começou a tossir pela raiva, né? Que a gente fica do outro achar que a gente não tá fazendo o suficiente. Que pode ser que poderia fazer de outra forma. Naquele momento, não. Talvez aquele momento seja só para desabafar mesmo, porque tá pesado mesmo, porque tá chato mesmo, porque tá difícil mesmo. É uma realidade, naquele momento está. Então sinta o peso para você poder liberar o peso. E assim, você sente, se permitir ser frágil, se permitir ser sensível nesse lugar. Porque quando a gente tenta carregar tudo o tempo todo, e ser forte o tempo todo, não poder chorar, não poder dizer assim, não, eu preciso dar conta disso aqui o tempo todo, fica pesado demais. Alguma hora a conta vem. Então aqui está dizendo, libera. Vamos ver o que vocês precisam liberar. Normalmente a justificativa é muito alinhada com o que eu estou falando, mas vamos ver. Cinco de cinco de paus. É esse lugar, parar de brigar. Parar de brigar com o que está acontecendo é a primeira coisa. Então tá uma M. Deixa eu parar de brigar, deixa eu assumir que tá uma M, que tá pesado, que tá difícil. Primeira coisa. Voltar para dentro. Voltar para dentro é esse lugar de que deixa eu cuidar de mim. Deixa eu cuidar de mim, porque agora eu não tô podendo mais cuidar da situação, nem dos outros. Eu tenho que cuidar de mim. Eu vou ter paciência comigo. Eu vou ter paciência com o que eu tô sentindo. Então, se você sentir que precisa de alguém para te dar essa mão, vá nesse lugar. Vá nesse caminho. Não se sinta... Pedir ajuda nunca é um problema. As pessoas normalmente ajudam, principalmente quando alguém pede com jeitinho. Mas se você sentir que para mim, só fazer esse movimento, não precisei pedir ajuda para ninguém necessariamente, eu só desabafei com um amigo e aí, pronto, consegui liberar. Só falar do assunto, sabe? Com alguém mais que não seja a nossa cabecinha, né? Já saíram duas. Então, vamos primeiro essa que eu senti, que é o caminho de achar novas maneiras de manifestar. Novas formas, novas soluções. Não era isso que a gente estava procurando, porque estava pesado do jeito que estava? E aí as coisas começam a caminhar. Então, quando você se permite esse espaço do ócio, mas um ócio produtivo, para você liberar esse processo que está pesado e diz assim, universo, eu confio em você, traga a minha solução, eu agora entrego. Novas soluções aparecem.
e as coisas começam a caminhar. E você consegue fazer novas escolhas e se dedicar de forma muito mais intensa, muito mais produtiva para essa situação que estava assim o assado. Você renova suas energias, que é isso que estava sendo pedido, um pouco mais de, não vamos ficar só tentando ser forte, vamos nos equilibrar. Eu no dia seguinte já estava com energia para tudo. Quando eu me dei, fui fazer faxina, pra você ter uma ideia. Eu tive a energia para fazer faxina. Então, assim, confia que quando você tem uma espécie de ócio produtivo, para você cuidar de você e não fazer nada, não pensar no problema, com certeza vai te fazer muito bem. Então, isso é um jeito de você cuidar de você, achar um equilíbrio nas coisas pequenas. As coisas pequenas são boas também. Não é a solução geral ainda. Não são as rosas ainda, mas são as pequenas coisas que você faz por você. A gente até, né, o corpo até relaxa. Eu, pelo menos, quando eu lembro disso, o meu corpo até diz assim, é isso mesmo. É isso, é nesse caminho que você tinha que ter ido mesmo. E aí, então, vamos pedir para o baralho cigano o que ele tem para falar sobre essa situação, se tem mais alguma orientação sobre quando as coisas começam a ficar muito pesadas. Temos aqui como é que chama? Essa plantinha, o trevo, as escolhas, o urso e a raposa. Então, aqui fala muito isso, né? É aquilo que eu já disse, mas eu vou repetir aqui. Quando você começa a observar que existem, que os pequenos, que não são tão pequenos, às vezes são grandes, né? Os percalços, eles vêm para te dizer, olha só, por aqui não tá dando mais. Você tem que fazer uma escolha nova. Então, essa coisa de olhar o matinho, porque isso aqui é um matinho, né? Vamos combinar que trevo é mato. Quando você olha o mato e o mato te diz assim, eu tô aqui porque tá faltando nitrogênio na terra. Você sabia que quando o trevo aparece é porque falta nitrogênio na terra? Então, ele nasce ali já para dar nitrogênio para a terra. Então, o perrengue, ele vem para te mostrar uma direção. O perrengue vem para dizer assim, olha assim, porque do jeito que você está fazendo não tá legal. Então, esse que é a beleza de você ver o problema a partir de um novo lugar. Não ficar no problema, que saco que esse problema aconteceu. Percebem? Então, assim, o problema vem para mostrar novas escolhas. E o urso e a raposa são... quando a gente olha o urso e a raposa a favor de você, é quando você tem o potencial para a fortaleza, a força para resolver e a inteligência para achar a solução. Então, a força e a inteligência é que vão te trazer as novas soluções, e você tem isso. Você, grupo número 3, na verdade, todos os grupos têm, todo mundo tem isso dentro de si. Mas descobrir a força interna e descobrir as novas maneiras, as inteligências de você resolver a situação, elas vão se resolver quando você para de brigar com o problema e começa a perceber que o problema tá te chamando a atenção para um jeito novo de resolver. E aí você larga o peso, a coisa não fica tão pesada. É claro que tem um perrengue, mas você estava fazendo errado, então agora tem que fazer de uma outra forma. Quando a gente só fica na reclamação lá que está dando errado, a gente não procura uma situação nova, uma solução nova, perdão. A gente só tá na resmungação. Ai, que porre, não foi do jeito que eu queria. Ai, que porre, não tá ainda acontecendo. Ai, que porre, né? É isso, meus amores. Vamos então para o conselho desse baralho dos pássaros, que é o Middle Rock. Sorria. Você vai
muito em breve, ter uma experiência maravilhosa na sua jornada de autoconhecimento. Então, meus amores, é isso aí. Quando você descobre que o perrengue não é perrengue, mas o perrengue é só uma placa que está dizendo não é por aqui, é por ali, pronto, o perrengue deixa de ser perrengue, é só mais uma placa, é uma indicação. É claro que porque a gente tem essa mania de achar que as coisas deviam ser do jeito que está pensando, porque a gente acha que sabe tudo, né? Que não é o universo que sabe tudo, não é o divino que sabe tudo, não somos nós. Aqui na nossa minúscula inteligência, nós sabemos mais do que o universo e Deus, vamos dizer assim, ou a inteligência, a consciência suprema sabe sobre nós. Se está falando que é não, vamos olhar para isso com carinho e parar de brigar com isso, para isso não se tornar um peso. E simplesmente desviar e procurar dentro de si os nossos potenciais para resolver. Talvez você esteja na vertente de achar esses potenciais em você. Espero muito que isso seja verdade para você, grupo número 3, que você consiga ter mais leveza nesse seu processo. E se você sentir que eu posso te ajudar de alguma forma, mande um e-mail, a gente marca uma sessão com muito prazer. Ok? Vamos nos ver numa outra leitura? Combinadinho? Então tá bom, se você gostou, dê seu joinha, se você sentir, escreve aqui embaixo na descrição qual que são os seus perrengues, se você já passou por isso também, que eu adoro ler quando vocês escrevem, para a gente poder trocar aqui essa energia gostosa de trocar experiências. Eu conto um pouco do meu, vocês contam de vocês, e a gente vai fazendo uma comunidade bacana aqui no canal. Combinado? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, grupo número 4. Se você escolheu essa cartinha do 10 de paus e a ponta de ametista, essa é a sua leitura. Nós vamos botar as cartas significadoras aqui e vamos começar com o baralho, com o oráculo. E a primeira carta é ideação. Ideação. Essa cartinha aqui vai ser a última, que é uma mensagem de oráculo, como se dissesse assim, vai acontecer não sei o que, não sei o que. Então, tem uma frase mais longa, vamos deixar por último como uma comunicação gostosinha para vocês, grupo número 4. Na verdade, eu fiz em todos, né? Mas para vocês também vai ter. A outra é Soul Healing. Quartzo tangerina. Tudo tangerina, né? Tem a ver um pouquinho com... Então, algo já está aí para ser curado, né? Você está pedindo... Uma ideação é uma ideia, é algo que você está projetando e que vai trazer... Não sei se é o projeto ou a limpeza a limpeza não, mas a cura da alma, né? Uma cura de alma que vai trazer essa liberação, né? Temos aqui o esquilo e o laurel, que é louro. Sucesso! Oh, então, vamos ver, vamos ver. Eu vou ver aqui daqui a pouco o que significa essa carta com um pouco mais de profundidade para vocês. Gloxínia. Amor amor à primeira vista. Um espírito orgulhoso. Enfim, quando eu vi você, eu senti amor. E sorri porque eu sabia. William Shakespeare. Olha, olha, será que essa aqui é uma leitura de amor? Será? Vamos ver. Courthouse. É algo que vai se resolver. E aqui temos o número 5. 2 mais 3 é 5. Quando é 5 e está falando da justiça, de certa forma, é achar uma justiça nas tuas ideias. Porque os 5 são sempre um certo conflito de alguma ordem, né? Mas as ideias que têm a ver com a justiça, que são as espadas, eu sinto esse muito como as espadas, né? Achar justiça nas ideias, parar de brigar com as ideias e achar algo justo,
nessa ideia, nisso que você está pensando. Quando você conseguir se apaixonar, na verdade, acho que por você. Quando a gente se apaixona pela gente, a coisa funciona num fluxo muito diferente. Não é num lugar de egoísmo, mas num lugar de autocuidado. Mas vamos ver aqui o que é que essa carta fala. Deixa eu ver lá no livrinho. Opa! Essa carta significa o sucesso, a abundância e a importância de compartilhar as conquistas. Porque o louro é quando a gente tinha, quando alguém conquistava alguma coisa na antiga Roma, a gente chegava em algum lugar com aquela coroa de louros. E o louro, ele traz essa vibração de limpeza. É quando você conseguiu chegar nessa limpeza, talvez essa limpeza aqui até, né? O esquilo persistente destemido na coleta dos seus suprimentos representa a energia da busca e do trabalho árduo, enquanto o louro é um sinal de vitória e de boa sorte. A carta sugere que o sucesso é alcançado através do esforço contínuo e da disposição de compartilhar as recompensas, reconhecendo a natureza cíclica da abundância. Em termos mais amplos, a carta pode ser interpretada como um lembrete para celebrar as conquistas, mas também para permanecer generoso e consciente da importância de manter equilíbrio entre dar e receber. No sentido dos 6 de ouros. Você consegue, você dá e recebe com equilíbrio. E você tem sucesso quando você está, inclusive, dando a partir daquilo que você tem de melhor. Então, essa é uma limpeza e é um equilíbrio que poucas pessoas conseguem na vida. Depois de muito trabalho interno, que você tem esse reconhecimento interno dos seus potenciais, você consegue dar o que você tem sem se sentir esvaziado. É muito interessante isso, né? E aí você tem justiça. Você tem essa justiça entre o dar e receber, exatamente. Vamos ver aqui o que o baralho está falando sobre se existe alguma coisa que está em falta para você conseguir chegar nesse equilíbrio. O que ainda precisa ser feito, o que precisa ser observado para chegar neste equilíbrio. Rei de ouros. Tchan, tchan, tchan. O mago. Eu adoro cartas escondidinhas. 8 de copas. Hoje o 8 de copas apareceu em quase todas as leituras, gente. Pagem de paus e debaixo do baralho temos o rei de espadas. Então, olha só que fantástico isso. Então, aqui está dizendo o seguinte, meus anjos. Você está aqui, é uma situação que está ladeada, né? Dos dois lados, ele está ancorado. A sua manifestação e a forma clara de visualização do que você quer, do seu pensamento. E o que você precisa para manifestar a partir de uma visão clara? Você precisa saber se você tem os potenciais internos, se você está preparado, se você se organizou, porque o mago é aquele que ajuda na manifestação, é o peão mais importante na hora da realização de uma coisa, que é você nesse caso, né? Você é o mago, você que realiza, você que faz a mágica. Mas para fazer mágica você tem que ter o treinamento, o estudo, enfim, aquilo, a ideia, o dinheiro, se for o caso, eventualmente, se isso precisar do dinheiro, organizar como conseguir o dinheiro, então isso está em você, ok? Então, você ter esse potencial interno de realização muito claro dentro de você, você precisa deixar para trás todos aqueles sentimentos de sensação de incapacidade, de menos-valia, de sobrepesos, né? De achar que tudo é muito difícil, e sentir que você, a partir desse momento, começa um movimento novo, começa a comunicar para o mundo esses seus potenciais no pajem de paus, que é esse movimento energético de então vamos começar, eu estou aqui, vamos começar, eu estou começando, é um pajem, não é um rei ainda, porque não temos o rei de paus aqui, você já tem
Você tem, provavelmente, nesse processo todo, você tem os meios, você tem as ideias, mas a manifestação no sentido de a energia para botar tudo para movimento, para juntar tudo isso, botar no caldeirão e botar para fora, tá no começo. E tá tudo certo. Tá tudo certo, porque você veio num processo de aprendizado pesado, de limpezas pesadas, e agora vai começar um processo novo, um início de uma manifestação nova, mais potente, mais clara, porque você já se percebe nesse lugar que está despontando, né? Então, vamos ver aqui o que é, como é que a gente justifica aqui o Rei de Ouros nessa leitura. Vamos ver se existe uma justificativa para o Rei de Ouros estar no começo, porque em todas as outras, as duas primeiras cartas apareciam como o problema, e as 3 seguintes eram a solução. Se a gente colocar aqui o Rei de Ouros como um problema, é a dificuldade de manifestação, ou dos recursos. Você não tinha os recursos ainda, né? E não tinha a força da manifestação dentro de você, a energia da manifestação dentro de você, se a gente fosse colocar como sendo esses dois o problema. Então, vamos ver como é que você sai desse lugar com a roda da fortuna. Então, de alguma forma, naturalmente, os recursos vão chegar. Como quando é uma questão de tempo. E vai assim, é tipo assim, você vai deixar, tem 2 cartas de transformação aqui, super potentes. A roda da fortuna e a morte juntas, elas colocam um movimento energético muito potente de deixar tudo para trás do jeito que era, e agora a coisa vai mudar completamente. Então, é um lugar de assim, nada vai ser mais como antes, nada mesmo. Você vai ter uma surpresa muito grande. E muito rapidamente as coisas vão começar a mudar. Muito rapidamente. Porque o 8 de paus é velocidade na manifestação, no movimento, na energia. Então, assim, quanto mais rápido você deixar para trás essas coisas que não te servem mais rápido as coisas começam a se manifestar. E como temos aqui um 8 de paus com 8 de espadas, é tipo assim, você também rapidamente vai conseguir se liberar de tudo que te prendia, de todas as ideias, de todas as crenças. Quando você faz uma liberação de alma, essas ideias, essas crenças que não te servem mais, elas meio que não servem mais. Você não usa mais isso aqui, ó. Foi, já fez o seu deverzinho de casa. Grupo número 4, estrelinha para vocês. Tia vai dar estrelinha para vocês. Vocês fizeram o trabalhinho de casa muito bem feito. Vocês estão saindo dessas crenças e estão recomeçando do zero, no sentido de crenças que não te servem, com crenças novas, porque crença é pensar, né? São pensamentos e maneiras de enxergar o mundo. Não existe crença, você retirar todas as crenças. É como se cortasse a sua cabeça, o seu cérebro não funcionar. Não é assim que rola, né? Sempre teremos. Mas aqui tá contando de que isso vai desaparecer. Aquilo que não te serve mais não vai estar mais presente. E embaixo do baralho, a justiça. A justiça. Você vai perceber que o mundo vai ser muito mais justo com você. As situações e as respostas do mundo vão estar muito mais equilibradas, porque essas respostas vão estar muito mais alinhadas com quem você é de verdade. E não mais quem você era a partir de crenças que não estavam alinhadas com a tua verdade. Então, à medida que você está verdadeiramente alinhado com quem você é, as crenças que te colocam no lugar de incapaz, de medo, enfim, uma série de questões, elas não existem mais, grupo número 4. Que beleza, hein? Eu também quero ser desse grupo. E aqui, esse é um amor por você. Eu sinto muito mais, e é claro, quando você tem um amor muito grande por você, você atrai alguém que também se ama e não depende de você para ser feliz, mas vocês são felizes juntos. Olha só que maravilha, que todo mundo quer. Isso aí é o Oscar dos amores, né? Aquilo é o pentáculo
o graal do amor. Quando eu me amo, a outra pessoa se ama e eu não sou mais responsável por ele, pela felicidade do outro, mas eu sou muito feliz do lado do outro. E isso é em todas as relações, não precisa ser só nas relações a dois, mas nas relações em geral. Você assume a responsabilidade pela sua vida e o outro assume a responsabilidade também. E somos felizes juntos, a gente não briga. Ah, porque você não me fez infeliz e aí você precisa mudar para eu ficar feliz. Não, 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 não. Eu assumo que isso aqui que você está fazendo, que está falando, está me incomodando, mas eu vou cuidar disso, pode deixar. Se você puder não fazer isso, eu agradeço, mas eu vou cuidar dessa história. E é isso, gente. É assim que rola quando você está num outro nível. Grupo número 4, vocês estão num outro nível, hein? E se você não estiver, você está prestes a entrar nesse nível. Se você estiver fazendo o seu trabalhinho de casa de limpeza interna, com certeza você está aqui. Você está na porta de um novo tipo de vida, numa terra 5D, vamos dizer assim, né? Para quem entende do que eu estou falando. E vamos então ao último conselho do baralho cigano para as pessoas do grupo número 4 que ganharam estrelinha da tia, que estão num caminho lindo, 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 que é, provavelmente vão deixar todos esses pesos para trás, porque vocês têm, essa aqui não saí agora, a força e uma visão do que realmente é importante para vocês renascerem. Uma visão clara desse renascimento. Vocês vão ter, nada mais vai ficar na sua frente. Vocês já têm, vamos dizer assim, a fórmula do renascimento, que é renascer todos os dias, confiante em você, confiante no universo, no fluxo que o universo está te mostrando. E aí não tem mais peso. Aí a coisa fica leve. Aí, meus amores, eu também quero ser. Me leva com você, eu quero isso aqui também para mim. Espero, né? Espero que meu trabalho interno esteja me levando para esse lugar também. De um renascimento, de começar a ver a vida como uma criança, que é esse lugar de uma inocência, de achar tudo lindo, maravilhoso, tudo gostoso, né? Sem se preocupar tanto com os pesos. O peso é só algo que acontece, não é algo que pesa, porque é uma novidade, vamos dizer assim, né? Algo que me traz para uma escolha nova. Isso aqui não deu certo, chorei, tudo bem, chorei, doeu, agora vamos ver uma coisa nova? Essa experiência eu não gostei, vou tentar uma outra. Não ficar no peso de carregar todas as experiências novamente, porque foram liberadas. Grupo número 4, temos ainda um oráculo dos pássaros que diz Ticade. É tempo, the time is right to release. Então, o tempo de liberar os padrões antigos e as energias. Não foi o que eu falei? Vocês estão nesse tempo de liberar as ideias velhas, as energias e os padrões antigos. Você está pronto para abraçar a mudança. Só confirmando o que eu tenho falado até agora. Então, eu adoro quando o baralho confirma o que eu estava falando. E quando eu digo assim, é isso que eu tinha que fazer mesmo. Falar a partir do baralho. O baralho só guia as minhas falas, confirma as minhas falas e a minha intuição fala para quem está aqui escolhendo esse grupo. Eu confio plenamente que quem escolheu está alinhado com isso. Eu fico muito feliz por você, grupo número 4. Se você gostou dessa leitura, dê o seu joinha. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Teremos outras leituras com esse tema, não o mesmo tema, mas um tema de autoconhecimento, que é a minha linha, que eu adoro. E com certeza nos vemos na próxima leitura. Combinadinho? Então tá, grupo número 4. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando isso. Se vocês quiserem uma leitura particular sobre qualquer assunto, mande um e-mail que a gente marca com o maior prazer. Vou te dar esse suporte e a gente se vê numa próxima leitura. Um beijo grande e até! Tchau, tchau!